A ideia de hoje é a gente saber, sentir e agir. Né? Trouxe lá das lições mais antigas, gosto muito desse quadrinho. O que a gente vai aprender? Né? A dinâmica do suicídio. Os números atuais, vou falar um pouquinho sobre isso. E o que a Bíblia diz a respeito. Inclusive, eu vou dividir a aula em duas partes. A primeira, eu vou trazer dados sobre o suicídio, como identificar suicidas, como alguns mitos e verdades. E depois a gente vai falar na segunda parte, né, o que a Bíblia diz a respeito. Poxa, ótimo. Obrigado, gente. Obrigado, querido. Nós vamos refletir sentimento, né? Os desdobramentos causados por esse ato e como dirimir as perdas. Tá? E, finalmente, a última parte é aplicar os ensinamentos bíblicos no sentido de prevenir situações de risco. O meu intuito maior aqui, irmãos, é que os irmãos sejam vigilantes do suicídio. Que vocês percebam situações que às vezes estão acontecendo do lado de vocês, na família, com meninos de 14 anos de idade. Que vocês tenham esse olhar. É essa o meu sentido nessa manhã dessa forma. Para que nós possamos multiplicar vigilantes contra essa pandemia. Está sendo já classificado pela OMS até hoje, classifica a questão do suicídio hoje, é questão de saúde pública. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela classifica o suicídio como epidemia. Só que alguns já estão classificando como pandemia, porque está em todos os lugares do mundo. Um nível alarmante e absurdo. Vou já falar alguns dados, daqui a pouco a gente vai voltar para eles, porque é muita informação. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta se matar. A cada 3 segundos. A cada 40 segundos, uma pessoa morre no mundo se suicidando. É esse que é o número atual. Milhões de pessoas por ano estão tirando a sua vida. Já é a 14ª maior causa morte do mundo hoje, o suicídio. Então, nós precisamos ser esses guardiões. E se porventura, eu acredito que seja muito difícil, mas eu já tive surpresas. Deixa eu falar com vocês aqui. Eu não me ligava muito com esse tema até 2017. Um pouco antes. 2015, 2016. E um dia eu fui ministrar um culto de jovens. Na época nem se chamava Wave, era um culto mesmo dos jovens, inclusive era lá embaixo, na sala multiuso. E quem ia ministrar naquele sábado seria o pastor Alcemar, e ele não pôde, e me pediu, assim, bem às pressas, para poder substituí-lo. Eu falei, não vou, pastor, sem problema nenhum. E como era o mês de setembro, e estava iniciando o Setembro Amarelo, eu falei, vou falar alguma coisa sobre o suicídio. Aí preparei uma palavra, uma mensagem nesse sentido. E eu estou falando com o pessoal dos jovens, no sentido, olha, vocês fiquem atentos, colega de vocês tiverem com esse procedimento e tal, eu estou lá. A minha mensagem foi estruturada nesse sentido. E aí, no final, eu fui fazer uma oração, irmãos. Comecei a orar, Senhor, obrigado. E eu só começo a ouvir assim na oração. E aí, irmão, me assustei. Eu orando e ouvindo o funga-funga. No meio dos nossos jovens, desta igreja. Eu parei de orar, irmão, porque eu fiquei assustado. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. E sentei. 2 jovens vieram falar comigo.
me mostrou uma carta dessa igreja. Uma carta aos vivos, escrito carta aos vivos, e mostrou a carta de despedida dele. Meu Deus. Naquele dia eu acordei para essa realidade. Comecei a estudar um pouquinho mais, até que aconteceu do meu lado. Fui fazer universidade, lá na Universidade Federal Fluminense, em 2018, 2019, um menino de 23 anos, que estudava do meu lado, era a galera do fundão da sala, fiz trabalho juntos com ele, menino, gente boa demais, morador de Copacabana, família com grana. O garoto tirou a vida do meu lado. E eu não percebi. Até hoje eu me cobro disso, irmãos. Como eu, um pastor, eu não percebi que aquele garoto estava pedindo ajuda. Misericórdia. Então, a partir desse dia, eu virei guardião. Fico olhando. O que está acontecendo aí, irmão? Está com essa cara feia aí, hein? Por que não está mais postando foto lá no Instagram? São sinais. Tá? Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Em nome de Jesus. Amém? Como introdução, falando um pouquinho do crescimento ininterrupto dos casos de suicídios. Os números são preocupantes, principalmente entre os jovens. É a segunda causa de morte entre 15 a 29 anos. A primeira causa é acidente automobilístico, só para vocês terem ideia. A situação chegou a um nível tão alarmante que desde 2015 existe no Brasil um mês destinado à prevenção contra o suicídio, que é o famoso Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo começou lá nos Estados Unidos, e eu quero trazer aqui um vídeo. Primeiro eu quero contar para vocês um pouco sobre a história do Setembro Amarelo. A história do Setembro Amarelo começa lá nos Estados Unidos. A gente importa muita coisa americana, né? Como que começou o Setembro Amarelo? Ele começou como um movimento em 1994. Um adolescente de 17 anos tirou a própria vida numa cidadezinha do interior. E esse adolescente, ele é o motivo que fez com que esse movimento começasse. Esse adolescente chamado Mike, ele tinha um carro amarelo antigo. Era um Ford Mustang 86 amarelo. Ele era apaixonado por esse carro dele. Por algum motivo que ainda não se entende, ele tirou a própria vida, ele estava deprimido. E as pessoas começaram a fazer homenagens ao Mike, indo ao velório dele, indo aos eventos, sempre com uma fita amarela no cabelo, ou com uma roupa amarela, flores amarelas que eles levavam pro túmulo dele, pra homenagear o fato de que ele tinha aquele carro amarelo e tal. Uma das coisas que fizeram para homenagear foi que eles imprimiram um cartãozinho e colaram nesse cartãozinho uma fita amarela. E o que estava escrito nesse cartãozinho? As palavras dos pais do Mike, desse menino que tinha se suicidado. E as palavras dos pais do Mike eram: por favor, não faça isso. Por favor, converse com alguém e peça ajuda. Então eles imprimiram 500 cartões amarelos com essa fita e instruções para alguém que estivesse pensando em tirar a própria vida. E a pessoa deveria pegar esse cartão e entregar esse cartão para outra pessoa. E eles distribuíram 500 desses cartões nos eventos que eram homenagens ao Mike. Distribuíram no velório dele, distribuíram nos eventos da escola, nos eventos do bairro. E aí 3 semanas depois, a família começou a receber notícias de pessoas que tinham deixado de cometer suicídio e buscado ajuda por causa desses cartõezinhos. Ocorreu um efeito cascata, um efeito dominó. Mais pessoas começaram a imprimir e distribuir esses cartões, mais eventos relacionados a isso começaram a acontecer. Como que isso chegou no Brasil? Esse movimento começou a crescer nos Estados Unidos e aqui no Brasil ele entrou numa data específica, que é ao longo do mês de setembro. Esse movimento foi muito incentivado principalmente pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Vocês já devem ter ouvido falar, o CVV. Você liga para o número do CVV e eles têm pessoas de plantão para atender você em momentos de crise e tal. É um trabalho totalmente voluntário. E o CVV trouxe essa campanha dos Estados Unidos
para o Brasil e o negócio se popularizou. Então, graças a Deus, agora em setembro, nós podemos falar sobre esse assunto e as pessoas se interessam e querem saber sobre esse assunto. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 20 milhões daqueles cartõezinhos de Setembro Amarelo já foram distribuídos nos Estados Unidos. O impacto do Setembro Amarelo no Brasil é um negócio enorme também. Então, quando a gente fala sobre um suicídio e o efeito cascata que ele provoca, normalmente o efeito cascata do suicídio é que mais pessoas cometam suicídio. Então, muitas vezes, quando uma pessoa famosa comete suicídio, a gente vai ver uma epidemia de suicídios das pessoas que seguiam esse famoso, dos seus fãs. Quando um ator faz isso, quando um comediante faz isso, ou até quando alguém desconhecido faz isso, mas o seu grupo de amigos observou, a gente normalmente vê um efeito dominó negativo do suicídio. Alguns anos atrás a gente teve aquela série dos 13 porquês, que falava sobre suicídio, talvez alguns de vocês tenham assistido. Em inglês era 13 Reasons Why, né? E essa série, comprovadamente, nos meses seguintes da publicação da série, ela provocou suicídios. Por quê? Muitas pessoas se identificaram com a personagem principal, e aí, se identificando com a personagem principal, também se identificaram com a solução que ela encontrou pro problema dela. Solução, entre aspas, que foi esse ato extremo. E aí cometeram o mesmo ato. O que eu quero dizer pra vocês? Gente, a maioria dos suicídios causa um efeito cascata negativo, mas no caso do Mike, porque a família dele soube lidar com isso, levar uma mensagem oposta e uma mensagem de esperança para as outras pessoas, esse suicídio do Mike pôde causar um efeito cascata lá no fim das contas positivo. É óbvio que teria sido um efeito muito mais positivo se ele tivesse continuado vivo, mas dada a tragédia, a família soube fazer o melhor possível com aquela tragédia. Amém? Muito interessante, né, como surgiu o Setembro Amarelo lá nos Estados Unidos. E hoje, no Brasil, no mês de setembro, nós temos um mês como o mês da prevenção contra o suicídio. Alguns dados, tá? No caso aqui do Brasil, aumentou-se entre 2010 e 2019 43% os casos de suicídios. Hoje o Brasil é o 8º maior índice de suicídio no mundo, o país com o 8º maior número de casos. Tá? Um dos maiores, né, o maior entre maioria cristã, são 38 pessoas que se matam por dia no Brasil. 38 pessoas. Não sei se alguém aqui já teve algum problema dentro do metrô do Rio de Janeiro, que uma parte do metrô fechou. E aí vocês, não sei quem anda diariamente em metrô, geralmente, quando isso acontece, é porque alguém se joga no trem. Tá? Geralmente. Falar alguma coisa? Cadê o... que vai chegar o microfone aí. É muito sério isso. Em média, uma vez por semana, alguém se joga da ponte de Niterói. Em média, aqui no Rio de Janeiro. Bom dia, pastor. Bom dia. Paz à igreja. Pastor, desses 38 que relatou aí, tem um número de cristãos? Ou envolvendo todo mundo? Na realidade, é envolvendo todo mundo. Tá? Mas como o Brasil é um país de maioria cristã, ou seja, 85% é cristão. O que é cristão? Católico, protestante e ortodoxo. Todo mundo são cristãos. Provavelmente, 90%, 80% desse número é cristão. Tá? Então, por que a gente não sabe disso? Porque é proibido falar que aconteceu alguma coisa em virtude do suicídio. Que a pessoa, lá no metrô, ou na ponte de Niterói, se suicidou. Por causa do efeito cascata negativo, que outra pessoa vai tentar fazer. Então, eu já falei com algumas pessoas, até mesmo aqui na igreja. Falaram, fulano de tal se suicidou. Não fala isso. Não fala. Porque eu não sei se aqui entre nós tem alguém que está com esse problema. Ouviu essa informação, isso é um efeito cascata negativo. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá? Principalmente quem fala em público, quem tem uma influência maior, cuidado com essas informações. Tá? Entre os adolescentes, o aumento foi de 81%. Misericórdia, irmãos. O que está acontecendo com os nossos adolescentes? Menores de 14 anos, o aumento foi de 113%. Tem criança
se matando. São dados extremamente alarmantes. Trazendo alguns slides aqui, só para vocês terem ideia. 1 milhão de suicídios por ano, 12 mil no Brasil, 95% estão ligados a transtornos mentais, cujo o primeiro é a depressão. A depressão é o que causa maior número de suicídios. Transtorno bipolar, abuso de substância, ali tem drogas, tem álcool, etc. Certo? 1/4 dos jovens entre 14 e 18 anos considerou seriamente o suicídio nos últimos 30 dias. 25% dos nossos jovens, misericórdia, meu Deus do céu. Para vocês terem ideia, trabalho hoje em colégio, nós temos protocolo para perceber crianças, adolescentes com comportamento disfuncional. A gente tem aula sobre isso, treinamento para isso, os professores, só para vocês terem uma ideia, como que a situação está. No Brasil, isso aqui é dados do Brasil, os homens se matam muito mais do que as mulheres, mas as mulheres tentam se matar muito mais do que os homens. Para cada suicídio, em média, existem 20 tentativas. 20 tentativas. Tá? Os homens, eles se suicidam mais. 80%, um número bem expressivo. Eu trouxe esse slide aqui, essa arte, 2017, para vocês terem ideia do estado brasileiro com a maior quantidade de suicídios, é o Piauí. O que acontece com o Piauí? Quem sabe? Alguém tem ideia? Uma realidade do Piauí, é o estado do Nordeste, é um dos estados, se não o estado mais pobre da União, mas tem um dado alarmante que está muito ligado a isso. É o estado menos evangelizado do Brasil, com a menor porcentagem de evangélicos na população. E é o lugar onde tem mais suicídio. Esse é o comportamento suicida. De cada 100 pessoas no Brasil, uma se mata. É estimativa. Misericórdia, irmãos. Eu falo isso com vontade de chorar. De cada 100 pessoas, 17 pensaram em se matar. Pensaram, tiveram só o pensamento. 5 começam a arquitetar um plano. Eu vou fazer nesse dia, dessa maneira, eu vou me jogar da ponte, eu vou me enforcar, eu vou comprar uma arma. Começam a preparar. 3 de cada 100 tentam, e um consegue. Esse que é o comportamento brasileiro, as estimativas hoje. Isso aqui é muito importante, muito importante. Mitos e verdades sobre o suicídio. Quem fala não comete suicídio. Como a gente fala isso, né, irmão? Não, está falando é porque vai fazer isso aqui, só quer chamar atenção. Pode ser? Pode, mas também pode não ser. Por isso que é um mito. A maioria dos que se matam relatam sua intenção. A pessoa está dizendo, está clamando por ajuda. Ah, isso é besteira. Para de show. Cuidado. A partir de hoje, você é um guardião dessas pessoas. Fique atento. Fique atento. Suicidas têm intenção absoluta. O cara quer morrer. Não, ele não quer morrer. Suicida não quer se matar. A maioria é ambivalente. Em alguns momentos ele quer, em outros momentos ele rejeita, porque ele está vivendo um conflito interno, está vivendo dor. Ocorre sem avisos. Aconteceu, isso é um mito. Suicidas dão ampla indicação de sua intenção. Começam a se isolar, saem das redes sociais, começam a ter comportamento agressivo, começam a comer demais, comer de menos. São esses sinais que a gente precisa estar atento. Melhora após a crise significa que o risco acabou. Opa! Foi medicado,
foi para uma clínica, teve um encontro com Jesus, agora acabou. A gente continua de olho, irmão. Porque muitos suicídios ocorreram em períodos de melhora clínica. Para vocês terem ideia, como que a coisa é complexa. Uma vez suicida, sempre suicida. Algumas pessoas pensam dessa forma. Pensamentos suicidas podem voltar, mas não são permanentes. A pessoa passou por uma crise, teve um momento de muita turbulência na vida, e passou aquele momento, ele continua a vida. Então, por isso, nós precisamos ter cuidado com esses mitos, tá? Que são muito pregados, muito falados, porque a realidade é outra. Isso aqui também, esse slide é muito importante, são os sinais de alarme. Sinais de alarme. O que está acontecendo? Desfazer-se dos objetos de estimação. Quem coleciona alguma coisa, quem tem fotos, sabe da importância que tem isso para a sua vida. Quando as pessoas começam a desfazer-se desses objetos, já é um sinal. A pessoa está se desfazendo da vida. Abuso de drogas e de álcool. Às vezes na família, começa a perceber que um determinado parente, que uma determinada pessoa está abusando muito do álcool, vai nas festas de família, o cara que não biritava tanto, está lá encharcado. Isso já é um sinalizador, porque está bebendo muito desse jeito. Tem que ficar muito atento a isso, irmãos. Estar sob pressão um certo período de tempo. Cuidado com burnout. Todo mundo sabe o que é burnout, né? É o que antigamente se falava de estafa. Que a pessoa trabalha, faz muita coisa, muito pressionado, e de repente dá um problema na cabeça que não quer mais ver ninguém, não quer sair de casa. Tá? Muita gente tem tido burnout por causa do trabalho. Esse tipo de pressão pode levar ao suicídio. Tá? Pessoas pressionadas com questão financeira. Aconteceu casos múltiplos de suicídio, às vezes aconteciam vários na mesma hora, nos Estados Unidos, em 1929, com a queda da Bolsa de Valores, o crash da Bolsa de 29. Então, muitos empresários se jogavam dos prédios nos Estados Unidos, às vezes, ao mesmo tempo, 2 pessoas caindo. São histórias terríveis por causa dessa pressão. Tá? Mudar subitamente hábitos de comer e dormir. Irmãos, os filhos adolescentes, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, me permitam aí 2 minutinhos. A gente tem que estar muito atento aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos. Muito atento. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, isso nunca vai acontecer com meu filho. Eu conheço meu sobrinho, eu conheço meu filho. Não fale isso. Não se filie nisso, irmãos, porque isso está acontecendo nas famílias cristãs, nas famílias evangélicas. Isso está acontecendo em pessoas financeiramente saudáveis. Está acontecendo em todos os lugares, é muito sério. E nós precisamos ficar atentos. Adolescentes, jovens, mudaram radicalmente seus hábitos. Tem que investigar o que está acontecendo. Geralmente não quer falar, mas a gente vai saber. Deus vai te dar sabedoria para você. Segue o garoto. Irmão, é uma vida. Não tem essa de você, não. Cada um tem seu espaço. A situação hoje é tão séria, porque é um problema de saúde pública, que se alguém tentar o suicídio, ele é internado à revelia. À revelia. Você chama o bombeiro pega a pessoa e leva para uma clínica. A coisa está muito séria, porque é um problema de saúde pública hoje. Falar sempre sobre morte, misericórdia. Não, porque é morte. E começa a ler. Nós identificamos pelo menos 3 que na Legacy. Colégio cristão. Desenho só de morte. Epa! Eu olhei assim, falei, que parada é essa, irmão?
Na minha aula, o cara desenhando. Parada dessa. Não, deixa eu ver os teus desenhos aí. Aí comecei a olhar. Calma aí. Aí fui sair da sala. Vem aqui comigo, filho. Vem aqui comigo. Coordenadora, olha aqui o desenho do menino. Parada dessa, cara. Fui saber. E estava passando por problema. Os pais de separação, brigando dentro de casa. A gente tem que ter muita atenção a isso, irmãos. Porque é muito sério. E é uma brecha que se abre no mundo espiritual. Depois a gente vai falar sobre isso, daqui a pouquinho já, sobre a questão bíblica, sobre isso. Não mostrar esperança pelo futuro. O que você quer fazer? Tanto faz, sei. Nada que eu faço presta mesmo. Ouviu alguém falando isso, irmão? Opa, ligou a antena. Parar de sonhar já é um indício. Assumir risco fora do comum. Muitos dos esportistas que fazem esportes radicais são suicidas contumazes, porque eles não têm amor pela vida. Impressionante isso. Impressionante isso. Tá? Riscos desnecessários. O cara, velocidade no carro absurda. Fazer comentários indiretos sobre não mais existir no futuro ou sobre as pessoas estarem mais felizes sem ela. Se eu for embora mesmo, ninguém vai me notar. Meu Deus do céu. Então, é muito importante a gente estar... Esses slides, eles estão no aplicativo da igreja já, tá bom? Você entra lá no IERC, tem um bonequinho que fica no alto à direita do celular, né? Quando você abre o aplicativo, você clica nele e vai aparecer uma série de ícones. E um deles é ensino. Você clica lá no ensino e você vai ver materiais. Todas as aulas, todos os slides estão postados lá, tá bom? Isso é importante isso aqui. Bom, irmãos? Se você não se lembrar de nada do que eu falei hoje, eu quero que você se lembre dessa frase, só dessa frase. Suicida não quer acabar com a vida, mas ele quer acabar com a dor. Suicida não quer se matar a priori, mas ele não consegue viver com aquele sofrimento, com aquela dor, a não ser que ele não viva mais. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Por favor, pode falar. Isso, quando você falou da questão de falar de morte, eu sou educadora, sou professora, sou terapeuta. Né? Os desenhos infantis, nós temos que tomar muito cuidado com os desenhos que os nossos filhos estão vendo. Tá uma onda aí do Guerreiros do K-pop, tá na Netflix. Elas são cantoras de rock, mas de noite elas enfrentam demônios. Então, as crianças estão falando sobre demônios como se você estivesse falando de brincar de boneca. E as músicas têm todo um contexto por trás de mensagens subliminares. Existe o Brain Rot. Eu estava até mostrando aqui para a Vânia. Né? Ele veio da Itália. Os garotos do segundo, terceiro ano têm falado desse desenho em sala de aula. Brain Rot. O desenho fala sobre deteriorização mental e intelectual resultante do consumo excessivo de conteúdo digital superficial e pouco desafiador. Eles criaram um boneco em cima disso, onde se ensina isso, onde as crianças estão vendo os bonecos que têm pouca inteligência, têm deteriorização mental. Tem os outros desenhos de bailarina e cappuccini, crocodilo chimpanzini, que estão na boca dos nossos crianças, que é um tubarão de tênis. Tem a bailarina e cappuccini, chimpanzini e bananini, secret room, tubarão de tênis, crocodilo bombardini. Esses desenhos todos têm mensagens subliminares de incentivo a não estudar, a brincadeiras que desestimulam, que incentivam a machucar, a magoar as palavras. As brincadeiras, essa semana, minhas crianças estavam brincando de Charlie Charlie. Esse Charlie Charlie era um cara mexicano que invocava o mal. Uma brincadeira similar àquela brincadeira do copo. E aí eles brincam a resposta sim ou não. E, em cima disso, eles fazem as prendas, o que as crianças têm que pagar como prenda.
As brincadeiras no parquinho são de Among Us, de matar, de ressuscitar, de tirar a vida. Então, isso que está rolando no meio das nossas crianças é muito sério. Isso que o pastor está falando da gente vigiar, tem que vigiar mesmo. Celular, os desenhos, você tem que sentar para ver os desenhos com seus filhos. E o que acontece é que muitos pais assistem com eles e não vem nada demais. Só que nós temos que orientar os nossos filhos que os outros não são iguais a gente. Nós temos que educar os nossos filhos para eles se resguardarem e até para que eles venham fazer a diferença na vida de outras crianças e outros jovens que os pais não estão tendo consciência disso. Então, essa palestra de hoje é muito importante para abrir os nossos olhos sobre as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Obrigado, Patrícia. Anotei aqui o nome de alguns desenhos, porque dentro de sala de aula eles começam a comentar sobre isso. E aí alguém fala lá, isso não é de Deus, não. Aí o outro, não, mas não tem nada a ver. E eu não conheço o desenho. Não tem criança pequena em casa. Tem que assistir. Sou educador, preciso ter esse conhecimento. E os irmãos, com os seus sobrinhos, com os seus filhos, com os seus netos, precisam ter esse cuidado. Você, a partir de hoje, em nome de Jesus, é um guardião. Atento a esses detalhes, porque isso não vai acontecer na nossa casa, na nossa família, entre os nossos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Falando rapidamente, aqui deu ruim. O suicídio como aspecto social, a primeira pessoa que fala sobre o suicídio na literatura é Émile Durkheim. Ele é considerado o pai da sociologia, tá certo? No seu livro o Suicídio, Estudo de Sociologia, de 1897, ele fala sobre fatores coletivos que influenciam o comportamento suicida. Ele identificou 3 principais casos, tipos de suicídio, né? O egoísta. O que é o egoísta? É a pessoa que não se sente integrado na sociedade. O altruísta, que é a integração demasiada no grupo. Exemplo, um soldado numa guerra. Não, vocês podem ir que eu vou ficar aqui segurando, eu vou ser alvejado, vou ser morto. É um suicídio altruísta, segundo Durkheim. E o anômico, ele tem essa ideia de anomia, que são crises que rompem as expectativas. A pessoa tem uma expectativa de vida e tem uma grande crise e ele perde essa expectativa e acaba cometendo o suicídio. É desse terceiro tipo que a gente está falando. Tá? Durkheim, ele diz, o suicídio varia em razão inversa ou grau de integração dos grupos sociais de que o indivíduo faz parte. Interessante, muito interessante isso. Tá? Ou seja, quanto maior a integração ao grupo, menor o suicídio. Quanto menor integração ao grupo, maior o suicídio. Quando a sociedade é perturbada por uma crise ou por mudanças repentinas, ela não pode mais exercer sua ação reguladora. Os indivíduos se entregam a desejos sem freio e disso que resulta o suicídio anômico. É o que ele fala de anomia. Tá? Um filme que é profundamente sociológico, por incrível que pareça, é esse novo filme do Coringa. Quando eu falo novo, é o Coringa 1, né, que ele vai mostrar uma sociedade em anomia. O que é isso? Isso é um conceito de Durkheim. Quando as coisas saem do controle. E por causa disso, segundo ele, foi a primeira pessoa que foi falar sobre isso na literatura, as pessoas cometem o suicídio. Mas o que interessa para a gente é isso aqui, irmãos. O que a Bíblia fala sobre o suicídio? Agora foi, estava com medo que tivesse queimado aqui. Né? Ai, Senhor, tem misericórdia. Eu queimou em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre 6 casos de suicídio. Tá? Primeiro é Abimeleque, filho de Gideão, Jerubbaal. Okay? Esse cara é tão terrível, ele se suicida por orgulho. Ele mata todos os irmãos, são poucos irmãos, né? 70 irmãos. Ele mata todo mundo. E aí, qualquer tipo de suspeita de oposição, ele matava a cidade inteira. Um dos homens mais sanguinários da Bíblia, Abimeleque. E um dia ele estava numa incursão a uma cidade, e entrou nessa cidade,
para conquistar a torre da cidade. Uma mulher, no alto de uma torre, lançou uma pedra. Está lá no capítulo 9 de Juízes. Lançou uma pedra, a pedra bateu na cabeça dele, quebrou a cabeça dele, ele caiu. E ele disse para o seu assistente direto, seu ordenança, me mate com a espada, porque eu não quero ser morto por uma mulher. Foi isso que ele disse. E aí o auxiliar dele fez isso. Talvez o caso mais terrível na Bíblia tenha sido de Saul, tá? E foi exatamente o medo da exposição. Ele estava numa guerra contra os filisteus, foi alvejado por uma flecha, e aí ele diz para o seu pajem também matá-lo com a espada. O pajem dele não faz isso, e aí ele coloca a espada no chão e se arremete contra a espada. Foi assim que o primeiro rei de Israel morreu, irmãos. Misericórdia. Tá? Logo em seguida vem o escudeiro de Saul, o pajem, o assistente dele, que por remorso de não ter matado, não ter obedecido a ordem do seu rei, ele se mata. Aitofel, ele era conselheiro de Davi. Só que ele traiu a Davi e se bandeou para o lado de Absalão. Só que Absalão tinha os seus amigos. Aitofel era mais velho. E ele não ouvia os conselhos de Aitofel. E porque ele não ouvia os conselhos, Aitofel se enforcou. Olha só, que história, né? Outro caso muito interessante é o caso de Zinri, que foi rei já no reino dividido, o reino do norte. Reinou Baasa, depois reinou o filho de Baasa, Elã, se não me falha a memória o nome. E esse rei foi morto por Zinri numa conspiração. E ele matou, só que ele era uma pessoa ali no meio do reino, no comando. Ele não era o principal, ele era lá do terceiro, quarto escalão. E aí o Onri, que era o chefe dos exércitos, ele decidiu matar Zinri pela traição. E ele depois assume o governo. Quando Zinri soube que o chefe dos exércitos estava vindo contra ele, ele entra dentro de uma casa, fecha essa casa, bota fogo na casa e morre ali dentro. Tá? Apego ao poder, ele não queria ser destituído do trono. E o que nós vamos estudar de forma um pouquinho mais detalhada é o suicídio de Judas, que é por remorso, evidente, mas principalmente por culpa. Se sentiu culpado por ter traído a Jesus. E a pergunta é essa aqui: e Sansão? Sansão se suicidou? Não se suicidou? Olha só o texto de Juízes 16. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se subsistia a casa, arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e a sua esquerda noutra, né? E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Juízes capítulo 16, versos 9 e versos 30. Então, dentro da ideia do Durkheim, esse é um suicídio altruísta, né? E ele se suicidou mesmo? O que vocês acham, irmãos? Sim, não? Eu acho que esse texto responde a nossa pergunta. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Sem dúvida, Sansão, ele está na galeria dos heróis da fé, portanto, não cometeu um suicídio no sentido pejorativo da palavra. Ok? Ficou claro? Suicídio de Judas. O
suicídio de Judas tem 2 relatos. O primeiro é o relato de Mateus, capítulo 27, versículo 3 e 5. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Isso seja isto lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas, irmão, a negociação foi feita no templo. A negociação da morte de Jesus foi feita no templo. Misericórdia. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, no relato de Mateus, Judas, ele vai se enforcar. Só que nós temos o relato de Atos dos Apóstolos, versículos 16 a 18 do capítulo 1. Irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que ele foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, pois ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, campo de sangue, a Aceldama, e precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então nós temos 2 relatos bíblicos da morte de Judas, do suicídio de Judas. O primeiro, que ele foi se enforcar, e o segundo, que ele se precipitou nesse penhasco, nesse terreno, e morreu dessa forma, como se tivesse jogado de um prédio. Qual é o relato? A gente não vai aqui levantar polêmica em torno do texto, alguns até dizem que dá para juntar os 2. Ele foi se enforcar e quando chegou próximo a esse campo, aonde estava o local, ele se jogou. Alguns dizem, alguns comentaristas, que ele realmente foi se enforcar, mas o galho quebrou. Eu acho assim meio viagem, mas né, tem muita gente que fala, quebrou, aí ele caiu nesse campo e tal, enfim, cada um diz uma coisa. Mas o importante é o comentário que eu gosto muito do Matthew Henry. Ele diz assim: Henry vê o suicídio de Judas como consequência natural do remorso, sem arrependimento verdadeiro. Judas reconhece sua culpa, mas não busca perdão de Cristo. Em vez disso, entrega seu desespero. Para Henry, o ato de Judas é exemplo de como a tristeza, segundo o mundo, leva à morte, em contraste com a tristeza, segundo Deus, que leva ao arrependimento. E nós voltamos para o primeiro versículo da nossa lição desta manhã, que é o texto de 2 Coríntios 7:10. Tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus vai operar arrependimento, e a tristeza segundo o mundo vai operar a morte. O que está acontecendo com os pensamentos suicidas é que a tristeza segundo o mundo que está operando, o desespero, a vida sem sentido, a dor da perda, a falta de perspectiva. E ao invés de olhar para Jesus como aquele capaz de solucionar os problemas, as pessoas estão acabando com a dor através do martírio, através da morte. Portanto, irmãos, nós somos guardiões, olhando situações e levando essas pessoas o quê, irmãos? O evangelho salvador de Jesus Cristo, capaz de mudar esses pensamentos. Serginho, tem ali, ó, por favor. Bom dia a todos. Pastor Luiz Cláudio, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de estar aqui de manhã, trazendo um assunto tão importante que muitas das vezes nos lares estão acontecendo, que é muito triste. Mas eu queria deixar uma pergunta para o senhor, para a sua sabedoria e aqueles que também quiserem comentar. Meu Deus, me abençoa.
é o seguinte, o suicídio nós podemos considerar que ele é consciente ou inconsciente, porque eu entendo que uma pessoa, para chegar ao ato do suicídio, ele está fazendo aquilo conscientemente. E Profundamente tem pessoas que consciente. consideram que é inconsciente. Aquele que teve lá em Brasília, lá o chaveiro, soltando bomba, ele estava consciente e depois ele comete o suicídio. Então, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pensa, se é consciente ou inconsciente, ou se é os dois casos, né? Na realidade, a pessoa que chega nesse nível de desespero da vida, ele quer acabar com a dor. Só que ele não consegue acabar com a dor de uma forma natural, com medicamento, né, com médico, com terapia, com religião. Ele não consegue. Então, o que ele faz? A solução extrema, que é o suicídio. E quando a pessoa ela se mata, falar 100% dos casos talvez seja um pouco demais, mas eu acredito que a maioria absoluta é consciente, a pessoa sabe o que está fazendo e quer fazer aquilo, às vezes nem quer, mas ele não tem na cabeça dele opção. Se ele não fizer aquilo, ele vai continuar com a dor e ele não consegue mais viver com esse sofrimento, com essa dor, com essa angústia. Irmãos, é uma situação assim de muita compaixão. Nós não podemos olhar para uma pessoa com pensamento suicida como fosse um mimado. Isso é um mimado, faz o que ele quer se matar. Cuidado com esse tipo de pensamento nosso, irmãos. Porque às vezes a gente está dando as costas a uma pessoa que está precisando de ajuda. Tá? Mas a questão maior é essa aqui, irmãos. Misericórdia, Jesus, me ajuda. O suicida está fadado à perdição? Tem gente aí? Tem? Opa, desculpa. Ai, meu amor, por favor. Que linda. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é: uma pessoa cristã que conhece a Cristo, recebeu a palavra do Senhor, tudo bem que a gente vai passar por dificuldades na vida, mas como que uma pessoa... Não sei se vocês ficaram sabendo que teve o caso de um pastor recentemente. E como que uma pessoa que conheceu a Cristo, recebeu o Evangelho, conseguiria se matar? E a segunda é, se realmente suicídio não tem perdão aos olhos do Senhor. A gente vai falar a segunda pergunta agora. No Brasil, já são mais de 40 pastores que se mataram. 40 no Brasil. Nos Estados Unidos, um pastor de uma grande igreja, ele era consultor do George Bush, filho, consultor, pastor, consultor. Tinha 2 cultos na igreja dele, ele ministrou o primeiro culto, entrou no gabinete, pegou uma arma e deu um tiro na boca. Estados Unidos. O Brasil, na Bahia, um dos casos mais terríveis, foi um pastor que se suicidou dentro da igreja, fora da hora do culto. A igreja, né, com a igreja bem rústica, com aquela perna de 3, né, com aquele telhado daquela forma, ele amarrou uma corda e se suicidou em cima do púlpito. E estava escrito assim: não era isso que vocês queriam? Caso na Bahia, ano 2020, foi pandemia, foi a época da pandemia, 2020, 2021. Então, como pode um pastor se suicidar? Não sei, irmão. Mas nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo esse tempo. Tem um livro hoje sobre esse assunto. Pastores em desespero. Livro sobre isso. Vamos lá? Tem mais uma dica? Vamos lá, Paty. Oi. Tem gente que diz que, para o suicídio, inclusive, né? A pessoa não tem o mínimo de bom senso, eu acho. Que suicídio é falta de Deus, né? Essa vontade de se suicidar é falta de Deus. Quando, na verdade, a gente sabe que existem partes do cérebro bioquímicas que estão ali desajustadas e a pessoa precisa tomar remédio. Então, eu queria que você falasse mais sobre isso, porque aquele versículo que você botou ali, sobre 2 Coríntios, né? Isso, a tristeza segundo Deus opera o arrependimento. Parece que entra no que as pessoas falam, sobre a falta de Deus. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na realidade,
Não sei se vocês se lembram aqueles que estavam aqui, daquele slide sobre os sinais de alerta. Todos os pastores, todos aqueles cristãos, recentemente teve, inclusive, um militar que se suicidou, presbítero de uma igreja, tem 2 meses mais ou menos, presbítero da Assembleia de Deus. Todos esses obedeceram alguns daqueles sinais. As pessoas vão dando sinais, vão se isolando, vão falando muito em morte, vão perdendo o brilho nos olhos. Irmãos, a gente olha para as pessoas e isso nós precisamos treinar o nosso olhar. A gente olha para a pessoa e a gente percebe o olho da pessoa. Está caidinho, perdeu o brilho. Ficar atento a isso. Isso pode acontecer com pastores. Isso pode acontecer com líderes. E aí a pessoa vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E o que está faltando? Realmente a presença de Deus. E a gente que está no entorno e começa a perceber, irmãos, nós precisamos abraçar essa pessoa. Precisamos estar junto. Meu slide final, espero dar tempo. Obrigado por colocar, viu, sinais aqui. O meu slide final, eu falo muito isso. Nós temos que nos intrometer. Não é só orar, irmão. Nós vamos orar, claro. Mas tu percebeu, tem que se meter, irmão. Que é isso, pastor? Tem que se meter. Porque até hoje eu trago uma culpa no meu coração, porque eu não me meti quando eu vi o Bernardinho lá pedindo ajuda. Eu achando, não, o garoto está passando problema. Não. Eu trago essa culpa em mim. Porque o cara se suicidou do meu lado, gente. Do meu lado no sentido, eu estava ali todos os dias com o menino. E um bonito. Por isso que a gente precisa disso. Os sinais vão mostrando e a gente tem que se meter. Irmãos, esse tipo de situação não dá em poste, só dá em gente. Desespero, depressão, não é fruto de pecado. É fruto dessa vida que nós estamos, da pressão do nosso tempo. Não é só do nosso tempo. Muitos escravos se suicidavam. Não sei se alguém já ouviu a expressão banzo. Que os escravos tinham um banzo, ficavam deprimidos e morriam de depressão. Pela falta, pela saudade da África. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a esses sinais. Amém? Pode voltar lá. Talvez isso seja o assunto mais complexo. Quem é suicida? Pode voltar lá, obrigado. Carimbou seu passaporte para o inferno? A tradição cristã afirma que sim. Agostinho, Tomás de Aquino, os puritanos, das igrejas reformadas, oriundas do movimento puritano, que é presbiteriana, igreja batista, igreja congregacional, acreditam que sim. O cara se matou, ele está perdido. Entretanto, os reformadores Martinho Lutero e Calvino jamais afirmaram tal sentença. O cara que suicida está no inferno. Irmãos, eu fico com Martinho Lutero e com Calvino. Eu não sou radical como Agostinho, nem como Tomás de Aquino, entendendo todas as razões que eles dão. Tem livros sobre isso que eles falam. Tá? Por causa desses textos bíblicos. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Deus, ele é justo. E ele trata com justiça as pessoas. Nós não temos essa possibilidade de justiça. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, vigiando os maus e os bons. Deus sabe quem é quem. A gente não sabe, não. A gente acha. A gente tem ideia. A gente vê o fruto. Mas saber, só os olhos do Senhor.
Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro? Romanos 11, 34. Irmãos, quem sou eu para dizer que uma pessoa se joga de um prédio, que tem todo o deslocamento, são poucos segundos, mas se naquele momento a pessoa está clamando por Deus, se no momento que a bala passa pela cabeça, que a corda estica no pescoço, quem somos nós para afirmar? E pelo contrário, às vezes eu ouvi de uma pessoa assim, não, mas o cara que faz um negócio desse vai para o céu, irmão. Que meu tempo acabou, mas me permita aí 2 minutos, 3 minutinhos a mais. O propósito de Deus é que você viva uma vida plena. O céu, a Bíblia fala muito pouco sobre o céu. Eu acredito, mas vamos para lá, irmãos. Mas o lugar que a gente tem para mostrar a glória de Deus não é no céu, é na terra. E alguém que termina a sua história desse jeito, como viveu nessa terra, irmãos? É igual aquela pessoa lá no leito de morte. Levanta a mão, pisca um olho. Ele foi salvo. Irmão, teve uma vida de miséria, de desgraça. Atazanou a vida de todo mundo. Mas foi para o céu. Irmão, que vida é essa que a pessoa teve? Vai para o céu? Acredito que vai, irmão. Mas só vai para o céu. Me perdoe esvaziar um pouco. Porque às vezes nós colocamos Deus só no futuro, só no céu. E Deus está na nossa história a cada dia. Portanto, viva uma vida plena na presença de Deus. Como fechar a porta para o suicídio, não há tempo para falar, tá bom? Eu só vou aqui citar o texto de Provérbios 15, 16 a 22, seria a aplicação, infelizmente não houve tempo, tá? Cuidado com os sonhos de riqueza, quando eles se frustram, olha o texto que diz, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a equitação. Pessoas que querem ser muito ricas, às vezes conquistam e depois perdem tudo, tem problema. Focam no amor e no perdão. Melhor um prato de hortaliça onde há amor do que um boi gordo e com ele o ódio. 2, 3, né? Não está indo aqui. Obrigado. Evite brigas, não guarde rancor. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Ocupe-se, importante demais isso. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, porém a vereda dos justos é uma estrada real. Ocupe-se. 5º, valorize sua família. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Busque a retidão, as coisas certas. A estultícia e a alegria para o insensato, mas um homem de entendimento anda retamente. E o último conselho principal deles, na minha opinião, procure ajuda. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Busque ajuda. Seja você esse ajudador para essas pessoas. E, para terminar, essa é a conclusão. Todos os que amam a vida e a preservam devem se engajar na luta contra o suicídio. O final trágico de Judas Iscariote se repete a cada 40 segundos com mais uma vítima em torno do mundo. Durante essa palestra, 97 pessoas se mataram em torno do mundo, só nesse período da escola dominical. Portanto, esteja atento às pessoas ao seu redor. Preste atenção aos sinais. Não deixe para o mais capacitado ajudar, porque pode não dar tempo. Intrometa-se e seja canal de bênção antes que possa ser tarde demais. E eu termino deixando aqui 188, o telefone oficial do Centro de Valorização da Vida. Nós temos aqui a Dani, que continua sendo voluntária, não foi voluntária no CVV,
tá certo? É um local de conselho, pessoas desesperadas ligam, tem todo um protocolo, trabalho completamente voluntário e vale muito a pena. Se você quer ajudar, tem esse tempo, tem essa disponibilidade, vale a pena, vai ser bênção. Conversa ali com a Dani, que ela sabe todos os caminhos, que foi uma das voluntárias. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Apesar de uma aula, Senhor, que, particularmente para mim, fala um pouco ao meu coração, Senhor, porque eu precisei ser despertado da pior maneira possível. Mas, Senhor, eu te peço no nome de Jesus, que tu possas, Senhor, fazer com que cada um dos teus filhos seja esse guardião da vida, Senhor. Se porventura entre nós alguém estiver passando por situações de crise extremas, nós te pedimos, Senhor, tu és o dono da vida. Em nome de Jesus, todos os pensamentos contrários à vida, nós repreendemos no nome de Jesus, e que o bálsamo do teu Espírito possa encher cada coração, Senhor. Aqueles que estão ao nosso redor, e muitas vezes nós não percebemos, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos, Senhor, identificar a dor, e ser canal de bênção na vida dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, cura a nossa sociedade, os nossos jovens, os nossos adolescentes, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, desses tão jovens que estão partindo diariamente, Senhor. Que tu possas, Pai querido, despertar a tua igreja para sermos, Senhor, a diferença nesse tempo de verdade. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus amados.